Esse é o primeiro sistema de comunicação espírita do estado de Alagoas. Nova Fraternidade. Acesse www.radiobrasilespírita.com.br. A partir de agora, na Rádio Brasil Espírita, Conversa Fraterna. Boa noite, querido ouvinte da Rádio Brasil Espírita. Estamos retomando o nosso programa e, por motivos superiores, iniciando com alguns minutos de atraso. O trânsito sempre está a nos causar problemas. É uma alegria muito grande estarmos retomando os nossos programas semanais. E como ele acontece sempre, ocorre das 18 horas, horário nosso aqui local, corresponde ao de verão, 19 horas de Brasília. Lembrando que você pode participar, formulando suas perguntas, seus questionamentos, sugerindo, concordando, discordando, enfim, enriquecendo o nosso trabalho, que é feito para você e com muito amor e muito carinho. Como fazemos? Iniciamos com uma leitura de harmonização do nosso ambiente espiritual. Escolhemos a mensagem do livro Palavras de Vida Eterna, autoria de Emmanuel, psicografia do nosso saudoso Chico Xavier. Ela é intitulada Na Senda do Cristo. O Emmanuel retira um versículo do Novo Testamento e faz um comentário. E hoje é sobre o capítulo 5, versículo 44 de Mateus. Amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Jesus. E o Emmanuel desenvolve da seguinte forma: o caminho de Jesus é de vitória da luz sobre as trevas e por isso mesmo repleto de obstáculos a vencer. Senda de espinhos gerando flores, calvário e cruz indicando ressurreição. O próprio Mestre, desde o início do apostolado, desvenda às criaturas o roteiro da elevação pelo sacrifício. Sofre, renunciando ao divino esplendor do céu, para acomodar-se à sombra terrestre na estribaria. Experimenta a incompreensão de sua época. Auxilia sem paga. Serve sem recompensa. Padece a desconfiança dos mais amados. Depois de oferecer sublime espetáculo de abnegação e grandeza, é içado ao madeiro por malfeitor comum. Ainda assim, perdoa aos verdugos, ouvida as ofensas e volta do túmulo para ajudar. Todos os seus companheiros de ministério, restaurados na confiança, testemunharam a boa nova, atravessando dificuldade e luta, martírio e flagelação. Inúteis desse modo, nos círculos de nossa fé, os petitórios de protecionismo e vantagens inferiores.
Ressurgindo no Espiritismo, o Evangelho faz-nos sentir que tornamos a carne para regenerar e reaprender. Com o corpo físico, retomamos nossos débitos, nossas deficiências, nossas fraquezas e nossas aversões. E não superaremos os entraves da própria liberação, providenciando ajuste inadequado com os nossos desejos inconsequentes. Acusar, reclamar, queixar-se não são verbos conjugáveis no campo de nossos princípios. Disse-nos o Senhor: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Isso não quer dizer que devamos ajoelhar em pranto de penitência ao pé de nossos adversários, mas sim que nos compete viver de tal modo que eles se sintam auxiliados por nossa atitude e por nosso exemplo, renovando-se para o bem, de vez que, enquanto houver crime e sofrimento, ignorância e miséria no mundo, não podemos encontrar sobre a terra a luz do reino do céu. Belíssima reflexão, não é? Emmanuel nos convida a seguir os caminhos de Jesus, já que eles nos conduzem à felicidade, ao reino de Deus que está no nosso íntimo, mas lembrando e nos advertindo até que isso requer luta, requer renúncia dos próprios interesses pessoais e momentâneos, não é? Tudo isso em benefício desse bem maior que iremos usufruir na medida em que nos dedicarmos a essa vivência. Então é preciso primeiro que a gente plante para depois colher, em outras palavras. E lembrando que Jesus, com toda a sua grandeza, ele veio até nós, né, deixando as altas esferas da espiritualidade, onde o amor prevalece, onde o amor é vivenciado em toda a sua plenitude, para vir aqui nos trazer o exemplo, nos trazer essas lições maravilhosas e nos mostrar que é possível a gente vivenciá-las, desde que a gente se disponha a começar. Então, que Jesus nos abençoe e que tenhamos uma noite rica de troca de experiências. Hoje nós temos como convidada a nossa querida amiga Cláudia Lins, que sai voando da universidade nesse trânsito louco para vir trazer aqui a sua contribuição valorosa, e o nosso carinho para você e o nosso agradecimento em nos atender, e com certeza teremos uma noite aqui muito proveitosa. E nós vamos conversar um pouquinho sobre o tema a paz que queremos. Tem uma relação até com a leitura de hoje, não é, que foi escolhida assim ao acaso. Boa noite, Claudinha, seja bem-vinda, e suas palavras iniciais. É uma grande alegria, não é, Leão, estar aqui de volta. Boa noite aos ouvintes da rádio. O coração da gente fica tão alegre que a gente não liga muito para o trânsito e para os aborrecimentos. E assim, e como a gente sabe que nada é por acaso, né, Leones? A leitura, né, de preparação encaixa perfeitamente no que a gente vai conversar hoje, né? Lembrando daquela frase de Jesus, né, quando ele se despede dos discípulos
E aí ele fala assim, que está lá em João, capítulo 14, 27, ele diz assim: a minha paz vos deixo, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Né? Não se perturbe o coração, nem se atemorize. Então, assim, a leitura vem falar sobre isso, né? Quando Emmanuel fala aí sobre uma receita, né? Sobre um roteiro. E aí a gente lembra lá na questão 942 do livro dos Espíritos, quando Kardec indaga aos espíritos superiores assim: o que dizer daqueles irmãos que não acreditam, né, acham que é uma utopia a felicidade relativa, né, essa paz? E aí os espíritos respondem assim: são enfermos que receberam a receita, mas não colocam em prática. Então, Emmanuel veio falar sobre essa receita, né? Lá na 625, essa receita quem é? O próprio Cristo. A vinda dele aqui entre nós, o seu exemplo, né? As suas lições são essa receita, esse roteiro, para a gente encontrar essa paz interior, né? Essa felicidade relativa, ainda encarnados, né? Como espíritos imperfeitos que somos. Então, como Jesus mesmo falou, ele não veio para os sãos, né? Ele veio para os enfermos. Então, somos enfermos e só é a gente acordar, né? Para essa receita e, como você bem falou, só é a gente dar um pontapé inicial. Verdade. Uhum. E esses doentes a que Jesus se refere são os doentes da alma, não é? Dos valores imortais. Com certeza. Então, a gente observa que ao longo da civilização humana, né? Essa palavra paz, ela foi muito utilizada de uma forma que não representa a paz que o Cristo veio nos ensinar. Quando ele fala assim: não vou lá dou como o mundo a dá. Então não é a paz do mundo. Jesus deixa bem claro que existe uma paz que ele veio nos ensinar, e existe uma paz do mundo. Então, desde o início da civilização humana, que a gente se acostumou a colocar nas bandeiras dos países que dominam outros países, né, Pax, como a Pax Romana, e a gente lembra que o Império Romano teve aquela ascensão conquistando outros povos. Mas o que era essa paz, que é a paz do mundo que Jesus se referiu? Era paz para um grupo só, não é? Eu vou ficar mais rico, eu vou ter mais terras, mas o outro grupo que era escravizado, que era submetido a sofrimentos atrozes, esse outro grupo não tinha nenhuma paz, né? Então, é essa paz do mundo, é a paz do materialismo, né? É a paz do imediatismo, é a paz da gente olhar, não enxergar a nossa vida como essa vida ampla que Jesus veio nos ensinar e nos lembrar. Não é? Que aqui é uma experiência, a gente está passando uma experiência curta, e nessa experiência curta a gente precisa aprender a valorizar essa amplitude que é o sentido da vida, né? Então, é a gente observar também os valores espirituais, né? Entendendo, compreendendo que aqui realmente tem uma passagem muito rápida, e aproveitar essa passagem, não é, para a gente colocar em prática a receita, o roteiro que Jesus veio nos ensinar. A doutrina dos Espíritos nos possibilita isso, né? Essa clareza no entendimento da mensagem do Cristo, né? Não mais
como algo assim inacessível, né, de compreensão, mas como algo muito próximo a nós mesmos, né? Então, a gente pode compreender o que foi que Cristo veio nos ensinar. E aí, Leônidas, eu lembrei também daquela passagem da conversa que Jesus tem com a samaritana, e naquele diálogo, é um diálogo muito rico, né? Que Jesus dá muitas pistas dessa paz que ele veio trazer. E aí, numa dessas perguntas que a samaritana faz a ele, ela pergunta assim: onde é que eu devo adorar Deus? O meu povo adora Deus em um monte. O seu povo, né, que eram os judeus, adora Deus em outro monte. Qual seria o monte para adorar a Deus? O real monte. E aí Jesus é bem claro quando ele fala assim: a adoração deve ser no Espírito, não é? Jesus chama para dentro, né, dentro da gente. Então, se a gente manifestações exteriores de adoração a Deus não significam nada. Jesus veio falar bem claro aí, que se a gente quiser adorar realmente a Deus, a gente precisa montar dentro da gente mesmo um templo, né? E aí a gente lembra de Alta de Souza, naquele poema maravilhoso, quando ela fala: volve ao teu templo interno e abandonado, a mais alta de todas as capelas, e as respostas mais lúcidas e belas hão de trazer-te alegre e deslumbrado. Compreenderás então a dor que te domina, sobre a linguagem pura e peregrina da voz de Deus em luz de redenção. Então, Jesus é bem claro quando ele fala que é no nosso templo interno, né? E Kardec indaga aos espíritos superiores onde está escrita a lei, e a gente sabe que a lei está escrita na consciência, dentro de cada um de nós. Então, a gente aprender a diferenciar bem qual é a paz que eu quero, qual é a paz que nós queremos. A gente quer essa paz do mundo, essa paz das conquistas do outro, né? Da imposição das nossas ideias, né? Da não respeito à liberdade do outro, ou a gente quer essa paz que Jesus veio nos dar pistas, né? Através do seu evangelho. Às vezes até a gente almeja a paz do ócio, não é? Da não luta, não é? Da acomodação. Isso. Que não é a paz a que Jesus se refere. Não. E como a gente construir essa paz dentro de nós? A doutrina espírita dá, assim, luzes, dá caminhos, dá roteiro, né? Roteiro. Então, o primeiro da construção é justamente essa, né? Essa esse nosso esforço diário para compreender a mensagem de Jesus e colocar em prática, né? Porque saber a gente sabe, é muito fácil saber, é fácil decorar, né? É fácil a gente estudar, mas é colocar em prática no nosso dia a dia, né? Nas situações diárias nossas, a gente fazer aquela perguntinha: o que Jesus faria se estivesse no meu lugar? Né, nessa situação. Então, é o colocar em prática e procurar realmente ter o seu templo interno, né? Não se abalar muito com as situações, né? Hoje em dia a gente vê muito umas correntes assim de preocupação. Eu sou uma funcionária, uma servidora pública, e aí no meu ambiente de trabalho, a gente vê muito as pessoas preocupadas com o governo, uma inquietação. Então, assim, até essas coisas tiram a paz. Porque uma colega minha me confessou que não está dormindo direito. Então, assim, muito pouca coisa tira a paz. Então, quando a gente aprende, né, quando a gente se esforça e a gente mantém esse templo interno, essa confiança, né, é a gente saber que nada está solto, que nada é por acaso, que existem as forças do bem, que comandam também. Que estamos caminhando para
para o bem, para o amor, não é? Exatamente. Mesmo que externamente as coisas estejam turbulentas, que lá fora esteja tudo em efervescência, mas a gente deve manter essa convicção, essa certeza. O Espiritismo nos mostra assim de uma forma bem compacta, assim na conquista dessa paz, né? Que é o dever bem cumprido, né? Uma das formas da gente conquistar a paz, estar em paz com a própria consciência, né? A gente cumprir com os nossos deveres da melhor forma possível em todos os âmbitos, no familiar, no profissional, onde a gente se encontrar, enfim, né? Então isso nos dá uma serenidade e isso, com esse esclarecimento que a doutrina espírita traz, da evolução permanente, de que a gente está caminhando para o bem, para o melhor, que a gente já avançou muito, que a gente costuma, para fazer essa reflexão, olhar para um passado muito recente e não percebe, né? Nós estamos vivendo, a história ela não é percebida enquanto ela está sendo vivenciada, né? Só depois é que a gente se apercebe disso. Então, se a gente lança um olhar para um passado mais remoto, aí a gente vai ver o quanto a gente já evoluiu, quanta conquista já foi feita. Isso que você estava falando. Às vezes a gente se deixa levar por essa turbulência externa, não é? Isso. E tira a nossa paz, né? Gera uma intranquilidade, tirando a paz. Isso. E não deve acontecer isso, não é? E assim, Leones, dores, feridas abertas, todos nós temos, né? Então, a gente ter a tranquilidade, a serenidade da gente se adaptar às situações e ver qual a lição que aquela situação quer nos mostrar. Não se desesperar jamais, né? Entendendo isso, que tentar manter a nossa paz íntima, apesar dos acontecimentos exteriores. Porque existe uma verdade muito grande, e a doutrina espírita nos lembra isso, que a gente não pode controlar nada que acontece fora da gente, né? A gente só tem controle sobre aquilo que está dentro da gente, né? Sobre nós mesmos. A gente não tem controle sobre coisas, sobre pessoas, sobre situações, sobre governos. A gente não tem controle disso, né? Então, se a gente abandonar um pouco essa nossa mania de espírito imperfeito que nós somos, né? De querer controlar as situações, já é um caminhozinho que a gente pode encontrar a nossa paz. E Jesus é uma referência para a gente nesse sentido, não é? Jesus, como nos fala Emmanuel, também nessa mensagem que a gente leu, mesmo ele em condições tão adversas, desafiadoras, para nós seriam quase que insuperáveis, né? Jesus mostrava o equilíbrio, às vezes falando, outras vezes silenciando, né? Mas sempre com equilíbrio, sempre com essa vivenciando isso que a doutrina espírita nos lembra, que é a paz do dever cumprido, né? Da consciência limpa, não é? Então Jesus é uma grande referência para nós, mesmo no Calvário, né? Mas ele se manteve ali tranquilo, compreendendo aqueles que o negaram, né? Que o abandonaram naquele momento não é tão sublime para ele. Aí será que Jesus estava em paz naquela ocasião? Olha, você falou numa coisa aí muito importante, no silêncio, né? E Jesus veio ensinar esse silêncio. Quantas e quantas situações é melhor a gente silenciar, não é? Quantas e quantas situações a gente
que a gente tem, a gente precisa aprender a renunciar à mania que a gente tem de espíritos imperfeitos que nós somos, de ter sempre razão, né? De colocar a nossa razão. Então, o silêncio do Cristo, né? Do Calvário, ali ele estava na paz com Deus, né? Como ele veio nos ensinar. Nós somos a centelha divina, né? Temos Deus em nós. Então, eu acredito sim que naquele momento ele estava em paz. Ele passou a paz. A paz que ele veio trazer, não a paz do mundo, a paz do materialismo, das conquistas exteriores, dos fatos exteriores, mas a paz interna, a paz íntima. Jesus meditava muito, né? Diversos historiadores falam, e o próprio Evangelho conta que ele era o primeiro a acordar e ia meditar. Então, era esse hábito da prece, né, do elevar o pensamento. E você falou uma coisa também muito boa, Leônidas, que é a questão da consciência. Então, se você tem a sua consciência, se você tem esse hábito da prece, você não precisa ter medo, ter receio de nada, nem no momento do seu desencarne. Por quê? Porque você já está com esse hábito de fazer prece, de elevar o pensamento. Então, a gente estar aonde a gente planeja, né? Aonde está o nosso pensamento. Emmanuel tem um livro chamado Pensamento e Vida, que é lindo esse livro. Você lê no prefácio dele, você já compreende como o pensamento, como a nossa mente é forte, né? No sentido de nos trazer a paz ou a guerra, né? O céu ou o inferno. Então, é ter hábitos salutares. A gente ouve muito assim, as artes, de uma forma geral, é muito importante, são importantes, né? Mas a gente ouve assim, diversas manifestações de artes que, em vez de elevar o nosso pensamento, o nosso espírito, nos coloca em posições mais baixas, né? Algumas letras de músicas. Então, procurar selecionar mesmo, né? Alguns filmes, alguns programas de televisão, leituras. Né? Então, tudo isso são exemplos da nossa vida diária que a gente tem capacidade de selecionar para melhorar a nossa sintonia mental, né? Melhorar a nossa psicosfera, quem está perto da gente. Então, a nossa mente, Leônidas, é muito importante nesse trazer a paz que Jesus veio nos ensinar. Ô Claudinha, Jesus faz em alguns momentos algumas referências que parecem assim contraditórias. Ele diz: eu não vim trazer a paz, mas a guerra, né? Naquela passagem. Vim colocar pais contra filhos, filhos contra pais. Como é que a gente pode compatibilizar isso? De que maneira a gente pode entender em relação à mensagem de amor e de paz que Jesus veio nos trazer? Então, Leônidas, tem algumas passagens do Cristo que, se a gente não tiver uma convicção, um pensamento, né, das fileiras reencarnatórias, né, que somos espíritos imortais, né, que estamos aqui, já vivemos várias experiências e vamos viver várias outras. Se a gente não tiver essa convicção, fica muito difícil da gente compreender. Se a gente for levar ao pé da letra algumas passagens do Cristo, né? Então, quando ele fala que eu não vim trazer a paz, ele está se referindo justamente ao nosso espírito imortal, né? A guerra que a gente precisa fazer na gente mesmo, para a gente combater as nossas más inclinações, né? As nossas más tendências. Então, se a gente não tem essa compreensão de espíritos imortais, fica muito difícil. Quando eu não tinha essa compreensão, eu realmente ficava baratinada com algumas passagens evangélicas.
Mas a doutrina dos espíritos é essa doutrina consoladora, né, que nos esclarece e esclarece a mensagem do Cristo de uma forma, a cortina completamente caída, né, sem nenhum mistério, sem nenhum véu. Então, quando Jesus quis falar isso, ele estava falando da nossa guerra interna. A gente precisa guerrear literalmente contra a gente mesmo nas fileiras das reencarnações, para a gente se melhorar, não é? Para a gente retornar ao Pai, a Deus, purificados, não é? Porque se a gente já viveu muitas encarnações, muitas vidas, e essa é a nossa melhor, quando a gente vai pensar sobre as nossas dificuldades, os nossos defeitos, a gente fica pensando assim: se essa é a minha melhor, o que eu fiz então nas piores ou nas médias, né? Então é consoladora a doutrina espírita quando a gente vai entender, a gente vai compreender sem véus a mensagem do Cristo. E vai, digamos assim, vendo a mensagem no todo e não em partes segmentadas. Exatamente. Né? Jesus utilizava muito na linguagem figurada, né, para deixar a sua mensagem de uma forma assim. E essa passagem particular é muito bela, né? Quando ele fala assim e traz a reencarnação de uma forma muito crua. Quando ele fala assim, irmãos contra irmãos, pai contra filhos. Então assim, e a gente sabendo que a gente vive, a gente reencarna nos ambientes propícios à nossa evolução, né? Então, o núcleo familiar, quem vai ser nessa encarnação, o meu pai, a minha mãe, o meu irmão, né? Então, é um momento de eu acertar pequenas dificuldades que eu tive, o que eu cometi, né? Então, é belíssima essa passagem, porque nos dá essa certeza, né, que a gente precisa nos reencontrar, a gente precisa retornar para poder a gente aparar as arestas com esses irmãos que a gente já vem convivendo há muito tempo, né? Há muitas encarnações. Caminhando, não é, conosco. Conosco, exatamente. Experimentando, não é? E essas circunstâncias diversas para o nosso aprimoramento espiritual e para o nosso para a nossa aproximação, não é? Isso. Normalmente é no seio familiar que a gente mais precisa de quebrar arestas e ser mais compreensivo, mais tolerante, né? Porque é aí onde a gente se mostra mais proximamente da nossa realidade. Porque a mensagem de Jesus é essa, né, Leônidas? De ensinar a gente a amar. A gente não sabe amar. A gente veio entender o que é o amor depois da chegada dele aqui. Então, a gente está reencarnando várias vezes para a gente aprender a amar, né? Então, a gente está nesse aprendizado do amor. Então, agora a gente precisa amar aqueles que nos fizeram mal, que a gente fez mal também, né? Então a gente precisa aprender a amar esses próximos. Então, por isso que no seio familiar, às vezes, é difícil a convivência, mas se a gente tiver essa compreensão, desse entendimento de espíritos imortais que somos, a gente vai aprender a renunciar. Por quê? Porque o primeiro degrau para a gente aprender a amar é quando a gente aprende a renunciar. Renunciar ao desejo da gente ter companheiros perfeitos, filhos perfeitos, né? E parentes perfeitos, né? Então, o primeiro degrau é o da renúncia, né? O da renúncia. E da renúncia, sobretudo, do nosso ímpeto, do nosso egoísmo, de tudo aquilo que você se referiu, a que você se referiu ainda há pouco, não é? Isso. Os nossos valores são os melhores, que a gente sempre está com razão,
E o outro é o culpado. Né? A gente procurar sempre o culpado no externo, né? No outro. A gente não ter essa dificuldade de olhar para dentro, né? Por isso que a doutrina espírita nos coloca isso também, o autoconhecimento como um dos primeiros, como um alicerce para tudo, né? Então, eu preciso olhar para dentro. E quando a gente vai olhar para dentro, a gente lembra daquela simbologia do deserto. Então, a gente lembra que nos evangelhos, e até os povos antigos, né, iam muito para o deserto, né? A gente lembra que Paulo foi para o deserto, Jesus também. A gente lembra também que quando Moisés trouxe o povo que estava escravizado no Egito, atravessou o deserto para a terra prometida, né? E aí a gente faz uma analogia com a nossa evolução como espíritos imortais. Olha só que interessante, Leones. Nós somos escravizados, estamos escravizados pelo egoísmo e pelo orgulho, por essas amarras de nós mesmos, e estamos nessas encarnações atravessando o nosso deserto. Por quê? Porque a gente precisa compreender, olhar para dentro, identificar as nossas más inclinações, atravessar os nossos desertos íntimos para poder chegar na terra prometida, que é justamente esse retorno a Deus, esse retorno ao Pai como espíritos bons, né? E não precisar mais reencarnar. E uma vez eu assistindo uma palestra, achei uma coisa tão interessante. Eu não lembro se foi do Haroldo Dutra ou do Arthur Valadares, que ele falava assim, que quando o povo vinha do deserto, ora eles estavam dentro das tendas, ora fora dessas tendas. E quando a gente pensa na nossa evolução, tenda significa corpo. Quando a gente pensa na nossa evolução, a gente também vem atravessando os desertos das reencarnações, ora dentro dos corpos, nas tendas, ora fora dessas tendas. Então eu acho muito legal quando a doutrina espírita nos proporciona com essa convicção da reencarnação, nos proporciona esse entendimento, né, da história do povo hebreu e esse entendimento do Evangelho de Jesus, né? Tem uma passagem de Kardec onde ele diz assim: espíritas, amai-vos, esse é o primeiro ensinamento, né? Instruí-vos, esse o segundo. Isso é importantíssimo, não é? Para a gente ter uma fé que nos dê segurança ante as dificuldades, né? A certeza de que as coisas são circunstanciais, as dificuldades pelas quais estamos passando, e que dali, até na hora, a gente não pode até não enxergar, mas que dali vai sempre surgir uma coisa melhor para nós, desde que a gente saiba aproveitar aquele momento, não é? Aprendendo com ela, com a dificuldade. Então, se a gente vai compreendendo isso, essa evolução à qual todos nós estamos submetidos, não é? Tudo no universo está em evolução, está fluindo para o bem, para o amor, para a luz. Então, a gente tendo essa convicção, a gente tem muito mais serenidade para passar pelas vicissitudes, pelas provas, pelos desafios, com equilíbrio, né? Com certeza. Sem se maldizer, sem reclamar, sem... O Emmanuel diz aqui, eu estava procurando aqui, não localizei, mas na mensagem de hoje ele faz uma referência a isso. Acusar, encontrei aqui. Acusar, reclamar, queixar-se, não são verbos conjugáveis no campo dos nossos princípios. Então, a gente ter essa serenidade, essa vigilância, porque isso a gente não adquire num passo de mágica, isso é fruto de uma construção, não é, de uma busca. Isso é como a felicidade, ela não cai
Não cai do céu, a gente constrói. Isso. É isso? Isso mesmo. Então, assim, é possível a gente ter felicidade relativa ainda, como espíritos imperfeitos, passando por todas essas vicissitudes? É sim, né? Lógico que é uma felicidade relativa, pode ser momentos, porque enquanto a gente sabe que tem algum irmão nosso que passa por grandes dificuldades, né? A gente não vai conseguir ficar feliz, vamos assim dizer, né? Essa nossa necessidade de dar a mão, né? A gente sempre tem a necessidade de ser ajudado, né? Por alguém, e a gente também tem essa necessidade, que isso eu acredito que venha da centelha divina nossa, essa necessidade de dar a mão ao outro, não é? E a gente sabe que tantos irmãos, tanto no plano dos desencarnados quanto no plano dos encarnados, sofrem muito e sofrem muito mais do que a gente, principalmente pela falta de compreensão, de entendimento das suas dores, não é? Então, enquanto existir, a gente está nesse processo, né, de ser ajudado e de ajudar. Isso, se a gente tiver na nossa paz íntima, lógico que essa ajuda vai ser de uma valia melhor, né, vai ser mais aproveitada pelos nossos irmãos. Uma outra coisa importantíssima para nós é também essa certeza da existência de uma força superior que rege tudo, não é? E a todos, não é? Esse universo infinito, não é? Está tudo sob controle, sob a regência dessa força, e que é uma força de amor, não é? A criação do universo é um ato de amor. Eu digo porque não foi, continua sendo, é um verbo no gerúndio, não é? E o universo está em construção, assim como nós. É a confiança, né, Leônidas? A fé. Então isso daí nos acalenta, e nos consola e nos conforta, não é? Leônidas, eu lembrei de outro consolo, né, que a doutrina espírita vem nos desnudar. Que nós nunca estamos sozinhos, né? É consolador a gente saber que a gente tem irmãos ligados a gente, que não precisam mais reencarnar, porque já chegaram na escala de espíritos bons, mas que são ligados a nós pelas vias do coração e que torcem pelo sucesso da nossa reencarnação. Então, é tão consolador isso, Leônidas, a gente ter absoluta certeza que por mais que a gente não tenha nenhum encarnado ao nosso redor, mas a gente sabe que tem um amigo protetor, né? Que está ali nos intuindo, nos ajudando, nos dando a mão. Isso e a gente indescritível. Não se sente só. Não se Muito sente bom só. Você ter destacado esse aspecto. Do consolo. Mesmo você no ambiente de mais intimidade consigo mesmo, né? Onde não há ninguém ali nas proximidades, mas você se sente preenchida, se sente acompanhada, né? Amparada, não sente o vazio, aquele vazio existencial. Isso. É por isso que às vezes as pessoas se perdem um pouquinho e tendem a percorrer outros caminhos, não é, que são tão difíceis, né? E às vezes de um retorno muito complexo, não é? Pela falta de entendimento desse consolo, né? Dessa compreensão, é muito triste isso. Eu ouvi uma frase hoje tão triste, de alguém que disse assim: olha, se Deus passasse na minha frente, eu daria um tiro nele. Eu acho que uma pessoa com esse entendimento, eu acho que sofre muito, né?
Com certeza. Sofre muito, que deve se sentir desgarrada, Com desamparada, certeza. É um irmão que desesperançada, não é? Que já vem assim, várias encarnações como nós, vivendo essa paz do mundo, né? E que não tem a mínima compreensão dessa paz do Cristo que ele veio nos ensinar. Ou talvez até a própria religião tenha passado uma imagem de Deus. Uma imagem de Deus equivocada, né? Aquele Deus dos exércitos, o Deus que castiga, que pune, né? Isso. Que não é um Deus do preconceito, de né? Um Deus assim que seleciona os filhos eleitos, né? Para você tudo, para você não. Então assim, esse Deus realmente é um Deus que maltrata. Que maltrata. Né? Não é esse Deus de amor, de misericórdia. Né? Essa pergunta que às vezes é formulada, se você acredita em Deus, às vezes não perguntam, não é? Eu acho isso uma pergunta muito vazia. Né? Mas que Deus, que compreensão. Que compreensão de Deus. Que Deus é esse a que você está se referindo? Né? A gente tem que perguntar antes. Isso. Porque esse Deus aí que pregam algumas religiões do separativismo, né? Dos eleitos, né? Não. O Deus que a doutrina espírita nos coloca é o Deus da união, né? O Deus da família universal, do acolhimento, né? Do não julgamento. Não posso julgar ninguém. Eu só posso acolher, né? O Deus do amor mesmo. Todos somos filhos de Deus. Então, quando a gente imagina que o sol nasce para todos, indistintivelmente, né? Então, serve até para aquela questão da vingança, né? Se alguém, mas fulano me fez isso, ele vai pagar, né? Então, assim, como se você sabe que você é filho de um Deus e aquele é seu irmão e o sol que nasce todos os dias nasce para ele também, né? Então é maravilhoso quando você procura se desgarrar dos preconceitos, né, Leones, que acompanham a gente até de várias encarnações. E eu fico feliz até quando eu me livro de algum tipo de preconceito nessa ainda, pode ser mínimo, mas nenhum preconceito que a gente possa ter contra o outro, né? Essa síndrome de juizite, né, de julgar, que é instantâneo, né? A gente vê a pessoa, já está imaginando e julgando. Então, assim, é muito importante que a gente controle essas nossas más inclinações, né? Porque são más inclinações. Não vem do bem, não vem de Deus. Compreensões ainda equivocadas, equivocadas. Né? Muito fruto do egoísmo, do egocentrismo. Isso, e do orgulho. Do orgulho. E da vaidade. Leones, vaidade é um problema, né? Para tanta gente, para todos nós. É uma grande dificuldade, né? Se a gente for observar e mergulhar realmente profundamente no nosso eu. Pois é, todo esse tumulto aí que a humanidade vem passando, tem como raiz, tem como base o quê? O egoísmo, né, que sintetiza tudo isso, né? O orgulho, a vaidade, né? O egoísmo é a base, fundamenta, né? Impõe essas condições. Pois é. E a humanidade vem passando por um momento assim a gente diz vem passando como se fosse uma coisa circunstancial, na verdade sempre, às vezes tem momentos de maior intensidade, mas a gente vem já de há muito tempo, né? Sempre com muitas dificuldades, quando não numa região, noutra. Isso. Mas aqui no Brasil, eu acho que tem havido agora uma desarmonia, uma desorganização muito grande.
Eu tenho impressão que disso daí, aliás, não é nem impressão, eu tenho certeza que disso daí virão coisas boas, surgirão coisas boas, mas maturidade. É como se a gente estivesse desarrumando a casa para arrumar. A questão da ética, né, Leônidas, que muita gente está pensando sobre agora, né? Aquela coisa assim da gente questionar o jeitinho brasileiro, né? O furar fila, né? O me dar bem em um trânsito caótico, né? Então, assim, o que eu acho de coisa boa que está acontecendo atualmente, eu estou percebendo que as pessoas estão pensando mais sobre isso, né? Elas estão pensando mais sobre a sua ética, né? Porque a gente sabe que a ética é individual. A ética é uma coisa só, visa o bem, mas ela vem do interior de cada um, né? Se confunde com o caráter. Então, essa turbulência toda, a coisa boa que eu estou vendo é que as pessoas estão pensando mais sobre isso. Estão parando mais na faixa de pedestre. Algumas, né? Você está se referindo a casos assim muito próprios e comuns no cotidiano. Isso. Que as pessoas, a gente nunca reflete muito sobre isso. Mas isso se estende a outras esferas também, né? Quando toma uma proporção mais abrangente, aí fica mais perceptível aos nossos olhos, né? Esses problemas que a gente tem vivido em relação à utilização de recursos públicos, até dos valores mesmo, parece que as pessoas estão assim, às vezes eu fico pensando, é uma coisa orquestrada para se destruir os valores que estão estabelecidos, né? Os mínimos valores de decência, de moralidade, de respeito ao ser humano. E são coisas assim tão... E interessante que isso venha ocupando um espaço enorme na mídia, né? Com uma ressonância na sociedade muito forte. Isso gera um desequilíbrio, né? As pessoas parece que pedem as referências, né? O que será que vai resultar disso tudo, hein, Claudinha? Olha, é confiar, né? Confiar que a gente não está perdido, que o barco não está à deriva, né? E que a gente tem os protetores, né? Existem falanges do bem nessas áreas, né? Na área política, né? Atuando. É confiar, e elevar o pensamento a Deus. E, sobretudo, a gente continuar com os nossos valores, os nossos propósitos, e manter firme nos nossos objetivos, na construção de um mundo melhor, um mundo que esteja em nossa volta, sobre o qual a gente possa exercer alguma influência através do exemplo. Né? É continuar firme. Não? É fazendo o feijão com arroz, né, Leônidas? O nosso. É fazendo a nossa parte. Né? A parte que nos cabe. E a parte que cabe aos outros, só cabe aos outros. Né? Mas fazer a nossa parte e estar bem com a nossa consciência. Então, é essa paz que Jesus veio nos ensinar. Procurar essa paz. Uma questão aqui para nossa reflexão. Como será que se sente uma pessoa que está trilhando outros caminhos, né, de uma forma muito ostensiva, aqueles caminhos que contrariam a vontade de Deus? Como, em relação à paz, como será que elas se sentem? Leônidas, eu acredito que elas ficam muito anestesiadas, né, pelas circunstâncias porque assim, das gratificações do externo, instantâneas, momentâneas, exatamente. Né? E assim, são enfermos, né? Como todos nós, são enfermos, e que a gente sabe que quando a gente contraria a lei divina, né? Que é a lei natural, nos seus vários aspectos, a gente sabe que tem a lei de causa e efeito,
a gente sabe que a gente vai prestar contas, né, dessas pequenas, desses momentos que a gente vai de encontro a essa lei, né? Então, a gente vê os livros do mundo espiritual que nos são ditados, nos mostram muitas histórias, né, de irmãos que contrariaram essas leis e que em encarnações posteriores vieram, vamos assim dizer, com oportunidades para resgatar, né? Então, e às vezes esse resgate é muito doloroso. Muito doloroso, né? Às vezes a gente observa alguns companheiros nossos, né, na vida, isso, carregando fardos tão pesados. Bem pesados. E a gente fica sem compreender. Né? Isso não nos tira de nós a responsabilidade de ajudar, de dar a mão, né? Dar a mão a gente sempre deve dar. Mas a gente compreende, assim, né? A gente compreende ali a grande misericórdia de Deus, né? Agindo. Então, é um irmão que está, como eu, trilhando a escalada evolutiva, né? Então. Olha, a gente tem algumas perguntas aqui dos nossos ouvintes, vamos tentar atender a ele, não é? Eu queria aproveitar esse trânsito para mandar um abraço carinhoso para duas ouvintes nossas lá do William Crux, que são as queridas amigas Márcia e Cristina. São duas pessoas assim que a gente tem feito um esforço, nos demos assim as mãos e vamos caminhar juntos, vamos, né? Aí a gente tem assim feito boas caminhadas, coisa no boa, sentido de conquista, né? Desses valores, né? No esforço do estudo, da vivência, né? e do estímulo mútuo. Nosso carinho para vocês duas, viu? E para todos os nossos ouvintes também. A gente tem aqui a participação de Sandra de Garanhuns, e ela diz o seguinte, ela pergunta: sou casada há 40 anos, meu esposo é alcoólatra, não tenho paz em minha vida. O que fazer para ter esta paz tão desejada? Nosso boa noite, Sandra, o nosso carinho para você e obrigado pela sua participação. Como a gente pode conversar com a nossa companheira? Boa noite, Sandra, um abraço. Minha amiga, eu acredito que quando a gente começa a compreender a mensagem de Jesus, né, nas nossas vidas, a gente vai compreendendo esses percalços, né? Aquilo que está no exterior e que não nos dá paz, né? E o conselho, assim, que eu posso dar é você voltar para dentro de você, minha amiga. Você entender, assim, que feridas existem, né? Como a gente já falou aqui, mas admitir as feridas, aceitar as feridas, procurar olhar e procurar, no seu momento íntimo, escutar as respostas, né? No seu templo interno, escutar essas respostas. Como a gente falou aqui, a gente nunca está só. Você tem o seu amigo espiritual que te orienta, que te aconselha, mas é necessário que a gente se esforce também, mantendo essa conexão, né? Esse hábito da prece, esse hábito de elevar o pensamento a Deus, né? A gente sabe que existem muitos irmãos que são muito influenciados, né, por outros irmãos desencarnados, principalmente nessas áreas dos vícios. E você tendo essa consciência, seria salutar, quando você fizer suas preces, você colocar nas suas preces esses irmãos que acompanham o seu esposo, né? Você colocar mesmo, pedir
pedir ajuda dos amigos espirituais, né? Então, a gente ouve histórias assim de pessoas que passam por dificuldades por esse tipo de dificuldade, e as pessoas falam que realmente melhora a situação, né? Quando a gente mantém essa ligação direta, vamos assim dizer, com Deus e com os amigos espirituais, com as forças do bem que querem nos ajudar. Mas a gente precisa pedir, né? Saber pedir. Né? Isso, Sandra. Nós lembramos, reforçamos até a recomendação da Cláudia, a necessidade da prece, né? Isso. E sobretudo nessas situações de mais turbulência que exigem mais de nós, né? Então a melhor maneira mesmo, além disso, é você estar em paz com a sua própria consciência, do seu dever cumprido. Você não pode mudar os hábitos do seu companheiro. Você pode auxiliá-lo com a sua compreensão, com a energia amorosa que você possa direcionar ele e utilizá-la no seu dia a dia, né? Mas outra coisa, a gente lembrar que esses caminhos, mesmo que a gente não compreenda bem, mas eles acontecem com o consentimento divino, com as leis maiores, né? Parece que a espiritualidade nos dá uma corda para ver até onde a gente vai, né? E depois recolhe isso, né? Não, você está exagerando, não está encontrando o caminho do equilíbrio. Então puxa a corda para centrar a gente no caminho ideal. Então tenha paciência e confiança em Deus, cumpra com o seu dever, né? A melhor forma de você estar em paz com a sua consciência, estar tranquila, porque quando a gente atinge uma certa maturidade espiritual, as coisas exteriores não tiram a nossa serenidade. É um exercício, isso representa um esforço, um treinamento, mas que é possível, não é? Mudar hábitos também, né? Mudar palavras, procurar mudar a situação partindo de si, né? Porque do outro a gente não pode esperar nada, mas da gente a gente pode, né? É como nos fala Emmanuel na mensagem que nós lemos hoje, no início, quando ele diz assim, olha, deixa eu localizar aqui novamente, acusar, reclamar, queixar-se, não são verbos conjugáveis no campo dos nossos princípios. Isso. Dos princípios evangélicos, não é? É fácil isso? Não é fácil. Mas é o caminho, né? A gente não... Às vezes as pessoas dizem, é tão fácil isso, porque não é você quem está passando. Né? Mas não é bem assim. A gente tem que lhe apresentar aquilo de melhor que a gente tem para lhe orientar na condição de observador, de quem está de fora, né, vendo. Então, minha amiguinha, que Deus lhe abençoe, lhe dê força, lhe dê, sobretudo, muito amor. Não é? Isso. E eu estava pensando. Depois você vai colher frutos muito bons do que você plantar. Da renúncia, né? Eu estava pensando aqui, né, no caso da nossa irmã, que tem essa dificuldade com o companheiro, mas assim, como a gente já fez uma reflexão aqui, todos nós temos as nossas, vamos assim dizer, as nossas mazelas, as nossas dificuldades, as nossas feridas expostas, né? Então, da mesma forma que ela encontra dificuldade em um companheiro que está ao lado dela, existem tantas e tantas irmãs que também têm as feridas abertas pela solidão, de não ter nenhum companheiro, né?
Então, assim, a gente não existe medição, a gente não pode medir a dor de ninguém, não é? Mas a gente tem exatamente o quinhão que a gente necessita, né? Então, é procurar compreender mesmo e procurar encontrar paz dentro, né? Porque não está no externo de forma alguma. Que Verdade. Jesus te abençoe, minha irmã. Nosso carinho para você, viu, Sandra? Que Deus lhe abençoe. Temos também a participação de Daniele. A Daniele é aqui de Maceió. E ela diz o seguinte: me vejo em um momento de muita depressão. Paz não a conheço há muito tempo. Penso na morte como um troféu para minha libertação. Como conseguir a paz, né? Será se conseguirei? Acredito que não vou durar muito tempo. Estou pesando 35 quilos. Antes pesava 80. É Daniele. Minha irmã, como a gente está falando aqui, não é? Feridas, dores, todos nós temos. Aqui é um planeta de provas e expiações, né? E a gente não pode julgar, achar que o nosso peso é maior do que o peso dos outros, não é? Todos nós sofremos. E me preocupou muito quando você fala aí nessa questão da não valorização da vida, né? E a gente sabe que a vida é o maior bem que a gente pode receber de Deus, né? E depressão é uma doença, né? A gente sabe, uma doença que existe um tratamento, existe acompanhamento. O conselho que a gente dá aqui a você, minha irmã, é que busque ajuda profissional, não é? Porque quando a gente passa a ter esses pensamentos, como você relatou agora, de não valorização da sua própria vida, você chegou a um ponto já de necessitar de ajuda de um profissional, não é? Então, paralelamente a isso, procurar se compreender como espírito imortal que você é. A morte não é solução para nada, até porque a morte não existe, minha irmã. O que existe é a nossa passagem, não é? A morte é só do corpo físico, mas o nosso espírito não morre, nós somos espíritos imortais. E a gente tem muitas notícias do mundo espiritual, de irmãos que chegaram a executar, não é? O suicídio. E todos eles são uníssonos, eles falam por uma voz só, que o sofrimento que eles encontraram foi muito maior do que o que eles tinham quando eles estavam no corpo físico. Então, minha irmã, o conselho e as minhas preces, as minhas melhores vibrações vão para você. Procure ajuda o mais rápido, ajuda de um profissional, e procure pensar em Deus, procure entender que você é uma filha de Deus, você é amada por Deus, você é importante, um ser muito importante, não é? Procure encontrar em você mesmo essa valorização que, pelo seu relato, parece que você está perdendo. Nós todos somos importantes, mesmo que não exista ninguém ao nosso lado, mas somos importantes para Deus, para os nossos amigos espirituais, que nos intuem, que nos auxiliam. Então, minha irmã, os meus melhores pensamentos de que você vai procurar ajuda de um profissional, ajuda espiritual também, né? Seria interessante você ir numa casa espírita, procurar fazer um tratamento, procurar compreender na sua totalidade que você é amada. Você é amada por um Pai misericordioso, né?
E você é feita dessa centelha divina. Então, compreenda, minha irmã, de uma vez por todas, a morte não existe. Morte não é solução para nenhum problema que a gente possa ter. Não é? Então, não sei se Leones quer falar alguma coisa, mas a gente fica comovido, né, Leones, aqui. Verdade. E sempre com esse pensamento, né, de você conseguir se recuperar. Procure uma casa espírita e procure um profissional da psiquiatria. Daniele, você acredita em você mesma, né? No potencial infinito que existe dentro de você. E a gente não escapa da vida, né? Da morte, a gente escapa quantas vezes nos seja possível. Mas da vida a gente não escapa, a gente não consegue escapar dela. Então, nessa dimensão ou noutra, nós estamos na vida. E digamos assim, e a gente leva as nossas angústias, os nossos problemas, as nossas virtudes, a nossa felicidade, tudo quanto a gente tem, a gente leva conosco. E essa tentativa de, digamos assim, de desvalorização da vida, às vezes, esse fato que acomoda alguns amigos nossos, alguns companheiros de jornada, não é? Isso é muito, muito ruim, pesa muito e não resolve o problema. Você não se isole, procure ajuda, não é? Procure a instituição, uma casa espírita que possa lhe dar esse conforto, essa compreensão, de mostrar o quanto você é importante. Um fracasso nosso, de cada um de nós, é um fracasso da sociedade como um todo. Da mesma forma como um êxito nosso, uma conquista, uma vitória, sobretudo no campo dos valores imortais, é uma vitória da comunidade, da sociedade como um todo. Então, minha amiga, não se desespere, não. Você é filha de Deus e, como tal, você foi criada para o bem, para o amor, para a felicidade. Você pode estar circunstancialmente passando por um momento de tristeza, de dor, não é? De incertezas, mas é um momento. Tudo passa. Isso vai passar também. Caso você necessite de uma conversa, assim, uma orientação mais objetiva, no sentido da gente lhe informar alguns contatos, você pode entrar através dos meios de comunicação aqui da rádio, Zap, etc., que a gente se disponibiliza a lhe orientar nesse sentido, viu? Que Deus lhe abençoe. Muito obrigado pela sua participação. E você é uma criatura divina, tanto quanto todos nós. Temos também Catiane, do Recife. Catiane, boa noite, Catiane. Que Deus lhe abençoe. A Catiane, veja só coisa linda. A Catiane, ela diz assim: boa noite, tio. Tenho 11 anos, gosto de escutar muito a rádio. Papai briga muito com mamãe, choro muito, pois queria muito uma família feliz. Papai, eu e mamãe vivendo felizes. Tio, o que fazer para unir meus pais? Olha que coisa linda, né? Ô, Catiane, que coisa linda você, essa sua preocupação, né, esse seu desejo. Agora quem vai lhe dizer umas palavras são a tia. Ô, Catiane, um beijo. Olhe, a gente ouve falar e o seu depoimento é a certeza de que isso está ocorrendo, né? Que a Terra está sendo banhada por espíritos mais maduros, né? Então, você apenas com 11 anos, mas já tendo essa maturidade, né? Essa
de ver, de querer a paz e de estar ouvindo, você tão novinha, mas está ouvindo essas verdades imortais, né? É a grande certeza de que realmente a Terra está sendo povoada por espíritos melhores, né? Que vão nos ajudar. Você é um deles. Então, você é um espírito que você pode realmente contribuir nessa paz, né? Da sua família, compreendendo também que seus pais são espíritos imperfeitos, né? Como você, como a gente, como nós todos, e que estamos aqui nesse aprendizado, né? Os conflitos vêm dessas nossas imperfeições. Então, quem sabe você ouvindo a rádio ou fazendo uma leitura salutar, em algum momento ou outro você não dá uma opinião, que eles possam pensar sobre a sua opinião, né? Eu vejo assim você na família como uma forma de ligação, né? De união mesmo para eles dois. Então, aqui também eu e Leones, Márcio, a gente faz as nossas melhores vibrações para que você realmente consiga estar presente ou falar aquela frase importante que possa fazer com que seu pai e sua mãe pensem sobre essas desavenças, né? Então, que Jesus te abençoe, que os bons amigos estejam aí no seu lar e te intuam mais e mais nessa sua missão, né, que é unir essa família. Que Deus te abençoe. Catiana, a gente fica muito feliz por você, viu? Não obstante esse quadro de desarmonia no seu lar, mas eu não quero lhe dar muita responsabilidade nesse sentido, não. Mas eu acho que você pode ser um elemento, eu vou dizer uma palavra, talvez você nem entenda bem, um elemento catalisador dessa felicidade, dessa harmonia. A criança, você está entrando na adolescência, né? Você tem um potencial muito grande e uma doçura, você tem um coração muito doce e você pode contribuir muito para a felicidade do seu lar, né? Sendo paciente, sendo amorosa, compreensiva com eles, conversando com um e com o outro, sem querer dar lições, mas estimulando, né? Nessa pacificação, né? Então o seu amor pode ter uma influência muito grande aí, viu, Catiana? Não deixe de dar notícias para a gente, viu? A gente ama muito você, tá certo? Um beijo, viu? Que Deus lhe abençoe. E lembre da oração, né? A prece é uma coisa belíssima, né? Eu tenho uma amiga que é interessante, sempre que a gente se fala pelo telefone, aí ela faz aquela prece que a gente fazia quando era criancinha, o Santo Anjo do Senhor. Eu acho uma coisa mais linda. Uma coisa tão graciosa, singela, né? Mas parece que cria na gente um estado assim de serenidade, de receptividade, né? De amor. Então faça essa prece, viu? Faça sempre e peça pelos seus pais, tá bom? Um beijo para você. Temos aqui também, agora para encerrar, a participação de Santiago do Rio de Janeiro. Boa noite, Santiago. Nosso carinho para você e para todos os cariocas. Ele diz o seguinte: a política, a corrupção, a cada dia tira a paz dos brasileiros. Quando chegará a regeneração tão esperada? Oh, meu amigo Santiago, os espíritos falam, né, desse mundo regenerado que a gente está indo
mas não existe assim uma data definida, né? Essa regeneração, ela vai se fazer individualmente, né? Pela evolução de cada espírito, né? Então, se eu faço a minha parte, se eu estou de acordo com a minha consciência tranquila, né, eu estou contribuindo para esse mundo se regenerar. Nenhum mundo se regenera do macro para o micro. A regeneração sempre vai começar pelos espíritos, né? Então, o que eu estou fazendo na contribuição desse mundo de regeneração? Né? Então, às vezes a gente pode ver as situações externas e a gente pode imaginar assim, está acontecendo muita coisa desequilibrante, né? Mas está acontecendo muita coisa boa também, né? Porque o bem não tem propaganda, né? Não existe um programa de televisão aberta que faça a propaganda do bem, mas a gente sabe que tem muitas ações no bem ocorrendo por esse mundo todo, né? A gente sabe que individualmente tem muitos espíritos que estão começando a ter essa consciência, né, de si mesmos e procurando se enxergar, procurando modificar os seus hábitos. Isso é a contribuição que a gente vai fazer para esse mundo de regeneração. Que a gente pode estipular uma data, quando vai ser daqui a 2 gerações, 3, 4, não. A gente não sabe isso. Nós estamos nesse processo. Mas estamos nesse processo. É um processo, né? É um processo lento, mas é um processo. Mas, assim, confiar. O que a gente pode falar é confiar que o barco não está à deriva, né? Que temos comandantes, né? Isso. Pois é, Santiago, é como a nossa querida amiga falou, a regeneração mais necessária e importante é a nossa, né? A gente fazendo isso, a gente vai estar dando uma contribuição imensa para a melhora de toda a comunidade, de toda a humanidade, né? E então a gente tem que estar atento ao que se passa lá fora, não podemos ser indiferentes, mas por outro lado, se colocar como um espectador disso daí. Não vou vivenciar essas emoções, tomar, digamos assim, atitudes meio que a gente vê tanto isso, né, infelizmente, e que não são construtivas. Eu acho que as atitudes radicais, frutos do desequilíbrio, só complica o todo e, sobretudo, o próprio indivíduo. Não é, Santiago? Então, mantenha-se sereno. É isso que a gente estava conversando aqui. Mantenha-se, mantenha o seu íntimo na serenidade. E mais do que isso, na certeza de que a gente está caminhando para dias melhores, né? E que isso depende, eu diria, exclusivamente até da gente. Se a gente chegar a um ponto de maturidade suficiente, a gente vai estar intimamente no equilíbrio e na paz, embora externamente as coisas possam estar conflituosas, né? Isso. Então é isso, meu amigo, que Deus nos abençoe e nos dê a luz necessária para a gente continuar essa vida, desfrutando da melhor maneira possível nela, né? Distribuindo dentro das nossas possibilidades a paz que possa existir dentro de nós, através do nosso exemplo, da nossa serenidade, do nosso respeito ao outro, às diferenças. Mas é isso aí. Eu vejo sempre essa regeneração como um processo e uma fase, não como algo que vai acontecer num passo de mágica, né?
Que Deus lhe abençoe, viu, meu amigo? Estamos sempre por aqui. Muito obrigado pela sua audiência. Estamos chegando ao nosso final. Nós até nos excedemos aqui. Queremos pedir ao Márcio desculpas pelo avançado da hora e com as suas palavras de despedida, Claudinha. Então, muito boa, né, a nossa conversa. Eu fiquei muito feliz aqui. E assim, como o espírito imperfeito que eu sou, essa nossa conversa só me ajuda, né, a ter uma consciência maior de mim mesma. Agradeço a Deus por essa oportunidade, agradeço aos ouvintes que nos escutaram. E só quero lembrar nessas considerações finais, porque a gente falou tanto aqui de paz e de luz, não é? E uma vez eu li alguma coisa em um livro espírita falando assim, que para a gente desenvolver, para a gente melhorar, para a gente se melhorar como espíritos imortais que somos, a gente precisa desenvolver a capacidade de medir o grau de compaixão que a gente possa ter pelo outro. A compaixão não é a pena, né? Não é pena. Pena é algo que você sente como um ser superior ao outro. Não. Compaixão é a capacidade que a gente possa ter de se colocar no lugar do outro, né? Então, quanto mais a gente desenvolve isso na gente, mais a gente tem a capacidade de encontrar a nossa própria luz e a nossa própria paz. Então isso está diretamente ligado com o nível de compaixão que a gente possa desenvolver em nós, né? Como Jesus falou no livro Boa Nova, que é um livro de psicografia do Chico pelo espírito Humberto de Campos, que a matéria-prima utilizada para essa paz, para essa chegada do reino de Deus definitivamente no nosso coração, é o sentimento e a boa vontade. Então, o sentimento vem da capacidade da gente desenvolver compaixão pelo outro, a gente sente, não é? E a boa vontade, a gente está sempre disponível, se colocar em disponibilidade para a espiritualidade e para Deus. Então, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo chegue até os nossos corações, os corações dos nossos ouvintes. E o meu agradecimento, mais uma vez, ao Leones, ao Márcio, pelo convite. E qualquer outro momento, pode me chamar que eu estou aqui. Claudinha, muito obrigado. Você estava hoje excepcionalmente inspirada. Muito obrigado por ter nos atendido, né? Agradecemos a audiência dos nossos ouvintes, agradecemos aqui ao Márcio pela sua paciência com a gente. E eu quero mandar um abraço também para outra Claudinha, que é a de Campinas. Isso. Viu, Claudinha? O nosso beijo para você, que Deus lhe abençoe. E só nos resta agradecer a Deus por tudo, não é? Pelos amigos, por aqueles que não simpatizam com a gente, porque eles nos auxiliam a estarmos atentos, vigilantes, observando em que estamos errando, não é? Pelos nossos amigos, nossos familiares, pelo trabalho, é tanta coisa que nós somos eternos devedores, viu? Eternos devedores de tanta coisa boa. Que Deus nos abençoe sempre e nos ilumine e inspire no caminho do bem e do amor. Uma boa noite.